Bom, a pesquisa científica, ela é importante porque é ela que vai nos dar os resultados e realmente confirmar se nós tivemos diferenças entre os tratamentos que nós estamos usando, que são os tricodermas, que são a homeopatia e homeopatia com tricoderma comparado com plantas testemunhas. Para isso, no início da safra, as plantas foram marcadas em cada uma dessas parcelas, nós temos várias repetições dentre as variedades que estão sendo testadas, e agora é o momento de aferir, né, a diferença de produção que houve entre uma planta e outra. Durante o ciclo vegetativo da cultura, nós já fizemos avaliações fenológicas, já fizemos contagem de caixas por planta e agora vamos fazer a avaliação de peso, que no frigir dos ovos é a avaliação mais importante para o agricultor, porque é o que vai transformar o que o campo está nos mostrando em produção, em rendimento, em produtividade. 2 safras, indo para a segunda safra agora, né? E outras plantas que foram enxertadas mais recentemente. Então, às vezes você olha, tem uma grande diferença de produção de uma planta para outra, mas a função está aí na sua formação, né, do número de hastes que tem. Esse é um momento fundamental, então, de tudo. Se esse aqui não passar, a gente perde a qualidade na parte experimental se a gente não tiver a produção. Como no ano passado, os coatis, né, acabaram comendo a nossa produção. Aqui. Essa aqui, o que significaria aqui Isso é uma produção de uma planta. Isso é uma outra planta. Bom, aquela diferença é de uma planta para outra? Caramba! Aquilo é um tratamento, esse aqui é outro tratamento. É praticamente 4 vezes a mais do que o primeiro. Nossa, então realmente, que pesquisa! Aí depois nós fazemos a média, né, do número de plantas, para que a gente tenha um número confiável no final. Eu tenho uma 3 aqui. Isso é tudo em função de formação da planta, por isso a gente tem que trabalhar com as médias. 0,6. E dentro disso a gente aplica os testes estatísticos, né? Que vai dizer realmente se há diferença, se a diferença foi estatisticamente significativa ou não. 341. Nem você falou a questão da produção. O que seria os mais importantes? Seria a produção, o grau Brix? O que seria ou a própria questão de doenças? O que é importante para a gente determinar a colheita, com certeza, é o teor de grau Brix, a acidez que está a uva, que determina a qualidade do produto que vai gerar ela, seja um vinho, seja um espumante, seja um suco de uva. Porque quando ela está acima de 20% de grau Brix, como estão esses materiais, ela não necessita da adição de açúcar, fica um produto mais natural. Eu digo assim, para você determinar o sucesso da experiência, o que você leva tanto em consideração? Produção, grau Brix, a questão do controle de doenças também é considerado. Às vezes você tem uma boa uva, mas você sofreu muito no andamento. O que nós olhamos, né, além da produção, é como a planta se comporta no campo dentro do sistema de manejo orgânico. Então nós já vimos do primeiro ano para o segundo que uma das variedades testadas ela não se adaptou corretamente ao sistema orgânico de produção. Tanto é que este ano ela não está nem sendo avaliada, ela foi tirada fora do sistema, né?
Então nós temos que olhar, além da qualidade do produto que vai para a indústria, nós temos que estar atento também ao sistema de manejo, como ele se comporta dentro do sistema de manejo, seja em resistência à praga, seja em resistência à doença. Um ganho que nós tivemos esse ano em relação ao ano passado foi o manejo de coati. A cerca elétrica instalada esse ano se mostrou eficiente, né, para manter os coatis afastados. Dentro do manejo orgânico, uma das atividades que nós fazemos é trazer cobertura morta na linha de plantio para garantir durante o desenvolvimento vegetativo da planta uma umidade adequada no solo. Este ano, como nós tivemos um ano atípico, extremamente quente e seco, né, essa cobertura morta se mostrou fundamental para essa produção neste ano. Observe que, apesar da gente ter tido chuva na noite anterior, o material aqui está seco. E isso tanto é verdade que nós deixamos de fazer uma das práticas que é feito no manejo orgânico, que é a hora que a uva inicia a fase pintor dela, que ela inicia a maturação, a retirada dessa cobertura morta para o centro da linha, para favorecer o solo a secar na linha de plantio e com isso nós termos um Brix melhor na uva. Este ano, em função, como nós comentamos, do clima seco, né, não foi necessário fazer esse afastamento da cobertura morta da linha. Por isso que nós estamos tendo a leira com a cobertura morta mantida. Num ano normal, essa cobertura estaria no centro da linha para que o solo lá secasse e maturasse a linha. Porque aí ele seca a linha. Muito grande essa riba, né? Ela vai ser sempre então em dezembro. Beleza, bom dia. Sou o Gustavo do Sim dos Vinhos de São Roque, um dos membros do Sim dos Vinhos. Estamos aqui hoje cedinho para colher a uva. As primeiras uvas da pesquisa que o sindicato junto com a UPD de São Roque e o Instituto Federal vem trazendo aí de uvas orgânicas, onde vamos ter diversas formas de vinificação dessas uvas aqui, esse ano já. Temos duas variedades de uvas tintas, a Bordeaux e a Isabel, e a branca Ribas. A Ribas a gente vai tentar fazer em 2 estilos de vinho e as tintos tranquilos separadamente. E daí a gente vai entender o resultado, né? Entender a qualidade das uvas que prometem muito. Essa uva daqui ela já vai direto para uma câmara fria, mas aí é um processo nosso, foi uma escolha nossa entre nós do sindicato e o Instituto Federal para iniciar o start da fermentação ser a frio e com as uvas mais frescas. A gente entende que com esse processo nós vamos ter, pelo menos com a branca, mais até com a branca do que com as tintas, aqui a gente tem uma variedade maior, um leque maior de produtos que podem sair delas. Desde um branco tranquilo, um vinho doce, um moscatel, um espumante brut. Então, claro, é só um começo ainda, mas daqui a gente pode buscar várias alternativas e que vai servir de maneira muito democrática a todos os associados. Escolha das variedades, porque a cidade quer esse tipo de vinho ou vocês escolheram para testar? A escolha dessas variedades, a Isabel, a Bordeaux e a Ribas, vem também de acordo com o intuito da pesquisa, que nós estamos falando aqui de uvas orgânicas. Então são variedades mais resistentes e por serem híbridas, né, elas são mais resistentes a doenças. E no cultivo orgânico são mais viáveis. Praticamente foi o divisor de água das escolhas. Fora isso, teve um grupo do sindicato, né, de produtores que acabaram votando nessas 3 variedades. A Ribas tem um conceito histórico também com o local aqui, que foi aqui que nasceu a pesquisa dessa variedade.
Nós estamos iniciando a segunda safra desse vinhedo experimental numa parceria do Sim dos Vinhos com a Prefeitura Municipal de São Roque, o Instituto Federal e a Secretaria da Agricultura e Abastecimento. Nós estamos para colher agora, iniciar a colheita de um dos materiais experimentais do Instituto Agronômico de Campinas, a IAC 517, que deverá ser registrada com o nome de Ribas, em homenagem a um antigo chefe da unidade experimental aqui de São Roque. O que a gente observa é que nós temos um material aqui que até esse momento se mostrou extremamente produtivo em relação aos demais materiais que nós temos, né? Com uma formação de cacho interessante, apesar de todo o clima adverso que nós tivemos. Nós temos uma grande expectativa em função desse material em termos de produtividade. Bom, nós temos aqui uma tela de proteção, um clarite, né, que é usado exatamente para proteger o vinhedo do ataque de pássaros e de vespas e abelha. Isso independe do sistema de cultivo, pode ser no convencional, pode ser no orgânico. Essa é uma proteção necessária, porque senão a fauna silvestre e os insetos eles acabam atacando o cacho da uva no ponto que ele inicia a maturação. A durabilidade hoje estiver ali? Esse material, o capital inicial para colocar ele é relativamente caro para o agricultor, mas ele tem que olhar que um material desse dura pelo menos 10 safras, né? E você usando ele 45, 60 dias por safra, você no final dela enrola, guarda ele, no ano que vem está prontinho para ser utilizado. Esquece um pouquinho. Bom, então aqui a gente chegou no momento de colheita, né, do experimento, onde foram feitas diversas práticas para poder ver o desenvolvimento da planta sob o manejo cultivo orgânico. E aqui são as plantas que foram marcadas, né, momentaneamente, mais ou menos como ainda são plantas em formação, mas a gente já busca plantas com uma situação um pouco mais homogênea. E a partir disso, nesse momento de colheita, é que a gente aí tem todas aquelas perspectivas de brotação e de floração que teve, frutificação, agora elas estão consolidadas e é justamente nesse momento que a gente vai fazer a colheita com contagem do número de cachos, né, por planta, então já separando, cada saco desses já está numerado com o código da planta e isso depois vai ser levado para laboratório para poder fazer aí a caracterização por planta de cada pé. Então daí das características tanto quantitativas quanto qualitativas de cada cacho. Tá? Então, Fábio, o que definiu o momento aí de falar a colheita agora? Certo. Não, aqui ainda já foi pelas análises o acompanhamento de evolução de maturação da uva, pelo potencial que o produtor está buscando. No nosso caso aqui, o produtor é o Sindicato do Vinho. Então eles já têm na figura ali do Gustavo, esse ano vai ser a pessoa que vai ser responsável do sindicato pela vinificação, junto com apoio técnico do Instituto Federal, fez o acompanhamento, né, dessa evolução de toda a parte da viticultura e também a gente vai fazer o acompanhamento das etapas enológicas agora, de cada uma das operações unitárias que vão ser executadas. Então nisso na conversa para o perfil de vinho que eles estão pensando em elaborar, né? Então daí o Gustavo já tem as melhores características. Então aqui a gente está vendo todo o potencial agronômico que teve na área. Então vai ver a quantidade de quilos por pé e de cachos por planta. E ver se teve alguma diferença, né, dessas variáveis dentro das outras opções, né, dentro dos outros tratamentos que foram executados.
Fábio, olhando assim para a questão do instituto, do aluno em si, Sim. o que seria o que você espera mais aqui? O que você fala, não, é o que eu quero ver aqui no caso? Não, olha, o que nos surpreendeu muito foi principalmente o aspecto fitossanitário, tanto pela cobertura plástica, nós já de todo o tempo que a gente trabalha com uva, nós sempre vivenciamos a questão do manejo convencional. Então, para nós, para mim como professor, como enólogo, é um fator meio inédito que eu ainda estou aprendendo muito, tanto eu quanto os colegas. E a gente conseguiu ver que sim, tem uma possibilidade de ter uma cultura da videira num clima que não é o mais adequado para ela, ela vai se aclimatando a essa tipologia climática que a gente vê, a boa resistência que a gente teve das plantas, principalmente dessa cultivar aqui, que ainda está sendo buscada para ser relançada pelo Instituto Agronômico de Campinas. E daí, a partir disso, a gente vê que teve um bom rendimento. Então, a gente conseguir ver outras possibilidades além daquelas que a gente está habituado no convencional, no cultivo convencional. É uma coisa que não costuma acontecer? Olha, tem vários aspectos que podem estar gerando, né? Mas esse aqui eu particularmente não sei o que houve. Houve um dessecamento dele, que pode ter sido muito mais por conta dessa injúria aqui, mas aí ele estaria muito mais uniforme, esse dessecamento, não só numa pequena parte. Em geral, assim, Fábio, dá para dizer quando murcha de uma vez é porque quebrou mesmo? Acontece... Tem assim, ó, tem uma mariposa, a mariposa dos cachos, a traça dos cachos, que ela acaba depositando uma larva na fase inicial ainda, né? De formação do cacho, que ela acaba depositando as suas larvas dentro do engaço, e a gente acaba observando um cacho normal por cima, metade dele para baixo dessecando, né? Desidratando. E acaba que não vai tendo desenvolvimento, não é simplesmente uma desidratação que vai acumular açúcar, o cacho não está nem no desenvolvimento ainda de ter tido açúcar suficiente, e daí você acaba perdendo de 30%, 50% até 60% da colheita. Mas aqui eu não consigo identificar ainda o que é isso aqui, se foi algum ataque de oídio para algumas bagas e depois ela veio a ressecar no final, mas não. Também não é glomerela. A gente vê que tem uma injúria muito grande aqui no engaço, que pode ter ajudado a afetar isso, né? O grande problema da videira é esse, né? Ela não fala para nós. O médico ainda, quando é um médico paciente, você tem o diagnóstico, você tem o sintoma do paciente sendo falado, para nós não. Mas muito possivelmente alguma situação de próprio oídio, que foi o que a gente notou que teve mais, né, como doença fúngica por causa da cobertura, de deixar o ambiente um pouco mais seco, de ter atingido algumas bagas e nesse desenvolvimento elas terem ficado dessa forma. E hoje a gente está aqui, né, em São Roque, concluindo esse trabalho orgânico aqui. Hoje está o pessoal do sindicato também aqui do Sim dos Vinhos, que é um dos responsáveis também por esse trabalho. E eu acho que é bem legal, né, porque esse é um momento fundamental aqui, é o momento que a gente vai, vou até puxar um pouquinho, tá? Tô sozinho. Esse é o momento que a gente vai realmente avaliar o compensa ou não compensa o trabalho, que é a colheita, o resultado da uva. A gente está vendo a questão de produção, a questão do Brix, muitas coisas. Vai entendendo também a fitossanidade de cada planta. Olha, por exemplo, eu acabei de achar aqui, olha, um exemplo de Filoxera aqui. Então a gente vai observando caso a caso e entendendo se vale a pena ou não. E é óbvio que a gente torce que vale a pena o trabalho, porque o trabalho orgânico é o que a gente imagina para o futuro na casa de todo mundo.
Alex Moraes, lá da Vinícola 15 de Novembro, membro do Sindus Vinho de São Roque. Estamos aqui na UPD acompanhando hoje a colheita da uva orgânica, principalmente aqui a Ribas, a uva branca Ribas, que é uma uva retornando à nossa cidade. E aqui foi um projeto em parceria tanto com o Sindicato do Vinho de São Roque, a própria UPD, o Instituto Federal e a Prefeitura de São Roque. O sindicato entrou com uma questão do que é atender ao produtor, tanto o vitivinícola, quanto também ao produtor de uva no seu sítio, lá no seu terreno, a iniciar com um novo manejo, uma nova forma de ver a planta e tá de novo reintroduzindo a uva aqui em São Roque. Daqui, o tipo de manejo que está sendo estudado aqui, a gente vai estar levando para casa. Talvez não vamos conseguir fazer todo o trabalho orgânico, mas hoje a gente já começa a fazer um trabalho onde a gente une tanto o convencional com o orgânico para diminuir toda a carga química que vai ter na uva, a fim de levar um produto mais nobre, um produto mais natural lá na mesa do nosso consumidor. E também na base de um vinho ou de um espumante, que pelo jeito é a vocação da nossa Ribas aqui. E aproveitando todo esse conhecimento que a gente está tendo aqui na UPD, estamos levando para casa, praticamente em paralelo, aqui vocês estão vendo, as uvas são todas cobertas para evitar a questão da chuva e muito do orvalho, E isso a gente já está aplicando na nossa propriedade. Já vimos que a carga de insumos que você tem que usar na pulverização da uva já diminuiu bastante. Enquanto, digamos assim, um convencional está precisando de uma aplicação a cada 15 dias, a gente já está com aplicação de 30 a 40 dias. Então, aumentando mais o intervalo e diminuindo a carga de produtos na uva. E temos lá a nossa vinícola, há mais de 60 anos, hoje num novo espaço preparado justamente para receber o turista e para combinar com esse novo estilo de vinho que está vindo para São Roque. Boa tarde, pessoal. Então aqui eu sou o William, o professor do Instituto Federal aqui de São Roque, do curso de Enologia, e estamos chegando aqui no momento de mais alegria, no momento da colheita. Depois de 4 semanas acompanhando a evolução da maturação das nossas uvas orgânicas, chegou o grande dia de colher elas. Felizmente chegamos num grau de maturação que dispensa qualquer tipo de correção de açúcar no processo de elaboração. Então isso é um sinal bem qualitativo que a uva atingiu a maturação que nós achamos adequada, depois de um longo acompanhamento. E uma variedade que está nos chamando muito a atenção esse ano é uma cultivar que ainda não tem um nome definido, mas estamos chamando ela de Ribas por hora, que é uma cultivar desenvolvida aqui em São Roque, e eu vou mostrar para vocês o porquê que ela nos chama a atenção. Então nós estamos aqui com uma planta de apenas 2 anos de idade, e se vocês puderem ver aqui o que ela fez. Ela está aqui com 3 cachos em um ramo e o outro ramo com 3 cachos também. Ou seja, está com uma fertilidade, ou seja, número de cachos por ramo com 3 cachos por ramo. Então isso para o produtor de uva é economicamente viável, você produz bem. E outros detalhes, ele é um cacho solto, notem que o cacho é solto, ou seja, cacho solto dificulta a questão de doenças fúngicas, é um cacho muito bem arejado. E a outra coisa que nós achamos muito interessante nessa cultivar é a força dela, o vigor. Nós conseguimos já no ano passado, no ano que ela foi plantada, já colher uva. O normal é aguardar 2 a 3 anos. Então no primeiro ano foi possível fazer colheita, ela está apenas no 2º ano dela e está apresentando uma fertilidade de cachos por ramo muito alta. Então ela é boa do campo, ela produziu bem, teve força de produzir no primeiro ano, inclusive. É possível ver o calibre dela, o calibre que ela apresenta por ser uma planta nova. Então é difícil ter um calibre assim tão alto. Claro que também tem a questão de um solo muito bem harmônico no sistema orgânico. Eu acho que isso teve influência também. E agora vem a parte que nós mais, como enólogos, gostamos, que é processar essa uva, realmente fazer o vinho dela. E acreditamos muito que ela vai ter um espaço bem interessante aqui conosco. É possível observar também que não teve doenças, então aqui é algo que nós até poderíamos eventualmente deixar mais tempo colhendo, porque ela não apresenta sinal de ataque fúngico.
não apresenta sinal de ataque por insetos, então isso é um sinal muito, muito legal. O cuidado, vocês podem até ver a questão das telas, são os animais, né? Então nós temos um grande cuidado aqui com os animais, pássaros e coatis, mas em questão de doença, é uma variedade que não apresenta doença. O grau Brix dela, William, o que você chegou no que você esperava mesmo? Ele chegou em grau Brix de 20 para 21. Isso vai gerar um vinho de álcool em torno de 11% de álcool, de teor alcoólico. É um vinho que nós queremos que seja um vinho mais leve, mais refrescante. Então por isso que nós planejamos esse grau Brix. Porém, como você mesmo perguntou, nada impede de em próximos trabalhos deixarmos uma parte ficar com um grau mais alto. Mas a proposta nossa era chegar nesse grau para preservar a acidez. Toda vez que tu aumenta o Brix, você perde a acidez. Então esse grau para preservar uma acidez, para elaborar um vinho refrescante e com teor alcoólico todo natural do açúcar da própria uva, sem ter que ter uma eventual correção. Então ainda alguns resultados concretos é difícil dizer, então o que eu estou passando agora é uma experiência de 2 anos acompanhando ela, e ela me mostra e mostra para a gente aqui do Instituto Federal ser uma variedade promissora para quem produz a uva e depois para quem elabora o vinho, porque vai produzir um vinho típico, um vinho peculiar aqui para a sua propriedade. Além dela, nós também estamos com a Isabel Precoce e Bordeaux, que por serem uvas de origem americana, deram um grau Brix bem acima da média de outras regiões. A nossa Isabel está com 21,7 grau Brix e a Bordeaux 20, então é um vinho também sem correção de açúcar para a sua elaboração e um suco de uva eventualmente muito, muito doce. Então sim, foi um ano de percalços, porque tivemos um período de estiagem muito, muito agudo nos meses de outubro, porém vencemos esse período de estiagem com muita irrigação, muito cuidado. Passamos esse período final de acompanhamento, de controle de animais e estamos contentes sim com o resultado. Estamos contentes com o resultado. A pesquisa segue, então hoje as uvas vão ser colhidas, vão para uma câmara fria para retirarmos o calor dela do campo e amanhã vai ser o dia de a gente começar a elaboração dos vinhos dessas variedades orgânicas, serão vinhos orgânicos. Então outras coisas curiosas que as pessoas podem ver aqui conosco é quando a planta chega numa certa idade, a sua folha chega numa certa idade, chega na fase adulta, é possível ver a folha já começando o processo a gente chama de senescência dela. A princípio você poderia observar e achar que ela está com falta de nutriente, mas aqui é outra situação. Ela está pegando os nutrientes dela e devolvendo para o caule. Já está começando a fazer a reserva dela para passar o período de dormência. Então nós fizemos análise de solo, está tudo no ok. Então aqui o que nós vemos é a planta realmente encerrando a sua vida e devolvendo o seu nutriente para o ramo. É realmente a inteligência da vida, né? A gente como está sendo aqui na prática. E aproveitando essa planta, a gente começa a ver a famosa praga que lá nos anos de 1855 devastou boa parte dos vinhedos. Então aqui nós estamos vendo os ovos, né, da praga chamada Phylloxera. É um inseto, então esse inseto deposita aqui os seus ovos aqui nas folhas. Essas folhas caem no chão e no chão esse inseto que ainda não é alado, está em forma de pulga, ele gruda na raiz e se alimenta da raiz e acaba matando a planta por falta de energia. Por isso que hoje todas as videiras plantadas de forma comercial possuem o sistema de enxertia de cultivo, para a raiz ser resistente a esse pulgão. E assim a gente consegue ter o vinhedo mesmo com a ocorrência dele. Nós também estamos procurando evitar que ele ataque a parte alada, então através de uso de alguns extratos orgânicos, estamos procurando controlar, né, que esse inseto também não fique depositando seus ovos nas folhas. Existiria assim uma época que ele costuma atacar, William? Ou... Ele começou a fazer o ataque dele por volta de outubro. Por volta de outubro nós começamos a perceber os primeiros ramos, setembro, outubro, e aí era o momento de tentar erradicar o mais rápido possível, para ele não deixar com que ele conclua o ciclo dele. O que seria concluir o ciclo? Ele depositar os ovos caírem, ele se alimentar da raiz e depois ele voltar a ser um animal, um inseto alado e voltar a depositar os ovos na folha. Evitar que esse ciclo se complete. Então, para quem é produtor
de uva, quando começar a aparecer os primeiros sinais, já é de imediato remover os ramos e começar com produtos para acabar com essa infestação desse inseto. A filoxera ela tem preferências por alguns tipos de folhas, então nós percebemos que essa cultivar que nós estamos estudando, ela tem uma folha mais sensível a esse inseto do que as folhas de cultivares americanas, como a Isabel e a Bordeaux. Então a Ribas aqui se mostrou uma folha um pouco mais atrativa para o inseto do que as folhas das outras cultivares. É uma constatação importante, é algo que a gente vai continuar observando para realmente que isso não cause, né, prejuízos econômicos no cultivo da planta. Sobre a questão dos netos aqui, o que vocês fizeram esse ano? Em questão de condução de ramos, né, sempre é uma dúvida para o viticultor como conduzir a planta, como conduzir os eventuais netos, né, que são as produções secundárias. O que nós percebemos na cultivar Ribas, ela é possível no primeiro ano você conduzir o ramo principal, que esse aqui é o ramo já de 2 anos, e no decorrer desse ano você aproveitar as brotações laterais, que nós comumente chamamos de netos, e você começar a montar a arquitetura dela com os netos laterais. Não é comum fazer isso. Para fazer isso é necessária uma observação planta por planta, porque você precisa ter um diâmetro e uma força suficiente nesse neto para ele formar os braços laterais. Este é um caso de uma planta que nós optamos por não tutorar os netos, então vocês podem observar que ela é um ramo original, e do ramo original nós deixamos aqui os esporões, é possível ver aqui os esporões, e essas são as brotações deste ano do ramo original. Porém, para o produtor a campo, à medida que ele vai observando que o neto sai com uma força muito além do normal, ele pode sim pegar esses netos e já pensar em eles formarem os braços laterais dessa planta no próximo ano. Em algumas plantas nós fizemos isso, em outras não. Então a questão de conduzir ou não os netos é planta por planta. É planta por planta, você realmente observar se o neto tem um calibre e um vigor suficiente para você aproveitar ele para formar já a arquitetura. No caso que não é possível, você volta no ramo original e a brotação do ramo original, nesse caso, que vai formar o ramo permanente do próximo ano. No caso eu vou usar o ramo brotado da base e não o neto, no caso dessa planta aqui. Mas é importante para quem nos escuta que o vinhedo ele não é um indivíduo único, ele é um indivíduo formado por vários indivíduos, por várias plantas. E algumas plantas podem apresentar um melhor ou vigor inferior a outras. Então por isso na hora de conduzir ou não os netos, é importante fazer uma análise individual da planta. Bom dia, meu nome é Fernando Pereira Leite, sou o presidente do Sindusvinho, Sindicato da Indústria dos Vinhos de São Roque. Foi praticamente uma parceria público-privada, onde envolveram-se várias entidades, a Prefeitura da Estância Turística de São Roque, o Instituto Federal, com a Escola de Enologia aqui na nossa cidade, a UPD, onde nós estamos localizados aqui, né, Unidade de Desenvolvimento e Tecnologia, e o Sindusvinho, o Sindicato da Indústria do Vinho de São Roque, que praticamente entrou com os recursos mesmo em torno de R$100 mil para investimento do plantio desse parreiral orgânico aqui na cidade. Hoje a gente vê, não é falando de política, que o governo está cortando esse braço. Exato. Você acha que o sindicato ele vai no futuro ter um papel fundamental aí para o pessoal? A gente percebe que o novo governo, principalmente com o Dória, a gente percebe que ele quer tirar do poder público o investimento em ciência, né, em pesquisa. Então acredito que a iniciativa privada, né, representada aqui hoje em São Roque pelo Sindusvinho, vai ter um papel muito importante na manutenção desses investimentos, né? A nossa ideia com esse parreiral é você gerar mudas para que as pessoas possam ou comprar ou a gente doar essas mudas para resgatar aquela paisagem vitífera, né, de vinhedos que no advento da década de 60 e 70 era coberto toda a cidade de São Roque, né? Você quanto tempo aqui da cidade? Bom, eu nasci aqui, né? A família da minha vinícola
Meu avô veio na Primeira Guerra Mundial, então nossa vinícola já tem mais de 90 anos, instalada lá na região. Pode falar o nome dela aí. Vinhos Bela Aurora, nós estamos já lá, meu avô é de vento português, então foi uma história muito bonita, né? E é como a maioria das vinícolas aqui de São Roque, né? Nós estamos já na 3ª ou 4ª geração de pessoas aí arraigadas e investindo nesse segmento tão nobre, né? Que é o do vinho do nosso país e nosso estado está valorizando cada vez mais, né? O que aconteceu nesse meio caminho que meio quebrou tudo e hoje está voltando? O que aconteceu aí? Olha, aconteceu assim, veja, você tinha aí, já chegou a ter 130 vinícolas na nossa cidade, né, ligadas ao Sindus Vinho, né? Com a valorização imobiliária, nós estamos muito próximos de São Paulo, né, 60 quilômetros, valorização dessa mão de obra, a cultura do vinho, da vinífera foi ficando difícil de ser mantida em termos financeiros, né? As pessoas preferiam vender as terras e tudo isso. Contudo, essas vinícolas que sobreviveram, digamos assim, né, que eram 10 ou 12 ou 13, hoje são 15, que as pessoas estão voltando a produzir vinho, perceberam que hoje essa proximidade que foi tão vilã no passado, hoje é fundamental, né? Porque o enoturismo que traz as pessoas aqui visitar, degustar os vinhos e visitar os parreirais, está mostrando que é muito importante financeiramente para essas famílias, né? Isso, o investimento foi fundamental para a melhoria da qualidade dos nossos produtos, né? Tanto dos produtos engarrafados como um todo, como o recebimento dos clientes, né? A gente investiu em infraestrutura, no recebimento, no turismo, né? de enoturismo, né? De receber as pessoas, de saber treinamento de pessoal. E a qualidade do vinho é fundamental porque essas pessoas que estão visitando São Roque já estão exigindo produtos de melhor qualidade, né? A gente percebe que o paladar do nosso cliente, do brasileiro, tem evoluído nesse sentido. Então acho que é fundamental esse investimento, todas as famílias que estão aqui hoje ainda trabalhando perceberam isso e estão dando muito valor a essa questão, né? Acho que a qualidade do produto e do atendimento é fundamental para fidelizar esse cliente, né? Para que ele compre, volte sempre para cá e compre nos mercados que a gente atinge com nossos distribuidores, né? Uma última pergunta, como a pessoa aqui se filia ao sindicato? Como ele pode visitar, como ele pode... Veja, o Sindus Vinho, hoje ele é um pouco mais aberto, né? Nós temos desde as indústrias mesmo de vinificação, como as pessoas que querem ter uma marca própria podem, através das nossas vinícolas, né, uma terceirização, e podem se filiar ao Sindus Vinho, não tem problema nenhum. Então o Sindus Vinho está sempre aberto. A gente tem ideia até de montar aí se evoluir a nossa parceria aqui na UPD, uma espécie de embrião de empresas aqui, né, para a gente ter uma pequena vinificação aqui internamente, de pequenas quantidades, como essa que a gente está colhendo aqui, entendeu? Então a gente está sempre buscando esse tipo de melhoria para fomentar e fazer com que as pessoas, essa cultura do vinho cada vez mais se prolifere, né?